saber se é Deus falando ou é apenas a sua própria mente? Olá, eu sou Eduardo Viegas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse canal eu compartilho devocionais, ensinos e histórias bíblicas. A primeira coisa é que nós precisamos saber as formas como Deus fala. E eu acredito que Deus fala a partir de 4 coisas especificamente. 4 grupos. O primeiro deles é a Bíblia. Deus fala através da sua palavra. Você está, por exemplo, no seu devocional, você lê a palavra e parece que os versículos, a história, o capítulo vai falando com você. Essa é uma das maneiras como Deus fala. O segundo grupo é na sua mente. Deus fala através dos pensamentos ou através dos sonhos, o que tem a ver com a mente, né? Na verdade é no espírito, mas a gente filtra, a gente percebe isso pela nossa mente. Na nossa mente Deus fala, Deus dá pensamentos, Deus dá sonhos, Deus fala através da mente também. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo, que é muito importante, é através de pessoas. Através de pessoas, Deus também fala, através de conselhos, através de orações, através de palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, que são revelações de Deus. Através de pessoas, Deus também fala, e Deus fala muito com a gente. E quarto, através de coisas. Deus falou com Balaão através de um jumento. Deus falou, claro que foi um caso bem atípico, mas Deus falou, por exemplo, para Abacuque colocar bem claro ali escrito as palavras, a visão que Deus havia dado. Ou seja, as pessoas iam passar, iam ver aquilo e aquilo iria falar com elas. Deus pode falar através da natureza. Romanos capítulo 1 diz que a criação de Deus, a divindade de Deus, seu eterno poder foi revelado nas coisas que foram criadas, de maneira que nós não podemos dar desculpas de não conhecer a Deus. Deus revelou sua natureza através da própria natureza, criação, né? Dos animais, das flores, das coisas. Então Deus fala através desses 4 grupos. Primeiro, Bíblia. Segundo, a mente, pensamentos, né? Terceiro, pessoas. Quarto, através de coisas. Essas coisas também podem ser situações também que acontecem e você percebe que Deus está falando, querendo dizer alguma coisa para você. Tá, e vamos lá. E como que você pode saber que é Deus falando com você? Em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, e também em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, fala que toda obra será confirmada a partir de 2 ou 3 testemunhas. Então é importante que tudo que você escutar de Deus, você venha confirmar e você venha validar. E eu vou te dar 3 conselhos super importantes de como você pode fazer isso. Como você pode confirmar e validar se o que você ouviu veio de Deus ou não. Lembre-se que existem 4 vozes que falam constantemente conosco. A primeira é a nossa própria voz. A segunda é a voz das pessoas. A terceira é a voz de Deus. E 4, a voz do diabo. Essas 4 vozes competem pela sua atenção, na sua mente. E eu vou te passar 3 exercícios, mas antes, lembre-se, toda palavra precisa ser confirmada e validada. A Bíblia é a primeira forma de validação e confirmação se isso veio de Deus ou não. Toda vez que você ouvir algo, a Bíblia precisa estar de acordo, ela precisa confirmar. A diferença de confirmação e validação é que confirmação é afirmar e reafirmar. É você firmar mais ainda que aquilo é verdade. E validar é mostrar a autenticidade de que aquilo realmente é válido. Então a forma como nós fazemos isso inicialmente é através da Bíblia. A Bíblia precisa estar de acordo com o que você escutou da parte de Deus. Promessas que você recebeu, direções, exortações, palavras para outras pessoas, a Bíblia precisa estar de acordo com isso. E a segunda coisa importante, e a última em relação a como você confirma e valida, antes que eu te passe os 3 exercícios práticos aí para você fazer isso, é pessoas maduras. Provérbios diz que você precisa na multidão de conselheiros existe segurança, existe vitória. Então nós precisamos ter conselheiros, pessoas maduras para nos orientar, para nos ouvir. Então você precisa compartilhar com essas pessoas as coisas que você escutou. Se você não tem essa rede de apoio, você precisa urgentemente encontrar uma. Tá, e quais são os 3 exercícios? Primeiro, você ouviu algo, então peça confirmação. Você precisa pedir confirmação. Peça a Deus, Senhor, me confirme isso de alguma maneira. Segundo, você precisa aprender a ouvir o seu testemunho interior. O que é isso? É quando dentro do teu espírito você percebe, você começa a sentir as coisas. Você começa a perceber se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade. A origem das coisas. Isso se chama também de discernimento. Todo cristão precisa aprender a ouvir o seu testemunho interior. É isso que Jesus fazia, isso que os apóstolos faziam. Cada vez que Deus direcionava a eles alguma coisa, eles sabiam escutar o testemunho interior. Mas só Deus te falar e só ouvir o testemunho interior não é o suficiente para você tomar uma direção e um passo e saber que aquilo foi validado. Existe a terceira coisa, que é anote tudo que você ouviu,
Você vai anotar sonhos, visões, promessas, você vai anotar tudo. Você vai orar por isso e você vai esperar Deus confirmar isso através de outra pessoa. Porque você não pode simplesmente achar que só porque Deus te disse algo, Deus te deu uma visão, então agora é isso que você é, isso que tem que acontecer e você não tem que ouvir mais ninguém, porque Deus falou com você. Isso não é verdade. Imagine que você está numa igreja e Deus fale algo para você, só que para que isso aconteça, o seu líder precisa autorizar você a fazer isso. Pense da seguinte maneira: você quer começar um evento, você quer começar um ministério, só que o seu líder precisa autorizar. E imagine que Deus te mostrou, Deus deu visões, falou com você, mas seu líder não autorizou. Pense que você pode pensar, ele está errado, ele tem que ouvir, porque Deus falou comigo e eu vou fazer sim. E aí quando você faz e passa por cima dele, você está quebrando um grande princípio da palavra de Deus, que em Romanos 13 fala que é submissão à autoridade, que é o seu líder. Então só porque Deus disse algo para nós não significa que é o tempo e a forma de se fazer isso. Então é por isso que você precisa ouvir algo da parte de Deus. Você precisa pedir confirmações da parte de Deus. Você precisa ouvir seu testemunho interior, se é verdade ou não. Você tem que anotar tudo isso. Mas você precisa seguir a orientação também das pessoas. Seu líder autorizou? Amém. Não autorizou? Continue orando. Se existe alguma circunstância que você ainda não pode fazer isso, então espere. No devido tempo, isso se cumprirá. Ou no devido tempo, você vai declarar essa palavra para a vida de alguém, caso seja algo que Deus te disse para falar para outra pessoa, mas ainda não é o momento. Então, ouvir o testemunho interior é muito importante, porque você aprende a entender o momento das coisas. E também quando você precisa de que outra pessoa te oriente em relação a isso. Essas são as formas mais maduras de saber, de confirmar e validar que isso veio de Deus e não da sua mente. É muito burocrático, eu sei, mas existe muita meninice, muita infantilidade no corpo de Cristo, devido às pessoas simplesmente acharem que porque ouviram algo, sentiram algo, têm um dom de algo, então elas têm que fazer e fazem de qualquer forma. 1 Coríntios, lembre-se disso, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo dá diversas exortações a uma igreja que tinha muito poder, tinha muitos dons, mas ela não tinha ordem e maturidade. Então Deus dá poder, e o poder foi dado a nós porque é uma promessa que era condicionada a quem cresce. Se você creu, você tem este poder. Então significa que de qualquer forma você deve utilizá-lo. Significa que você tem a responsabilidade de amadurecer para que faça isso da melhor forma possível. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aqui embaixo e envie esse vídeo para alguém que precisa escutar isso.